Fala pessoal, beleza? Bem-vindo ao meu canal. Bom, anteriormente eu havia gravado um vídeo de unboxing de um notebook chamado ThinkPad X1. Eu vou deixar na descrição esse unboxing e no final do unboxing eu falei um pouquinho sobre a potência dele, né? Falei que fiz uns testes testando jogos de computador, né, da Steam, da Epic. Inclusive o jogo esses também eu vou deixar aí na descrição, porque acabou virando aí 3 vídeos. E esse último vídeo que eu tô gravando aqui, né, que seria os últimos testes nele, tô mostrando pra vocês aí como é que ele funciona em emuladores, né, em jogos, diferentes do que nós estamos acostumados aí no computador, como da Epic e da Steam. Bom, então é isso aí, se vocês quiserem ver o vídeo do unboxing, né, é só olhar na descrição. E se quiser ver o vídeo também dos gameplays de alguns jogos que eu experimentei da Epic e da Steam, eu também vou deixar aqui na descrição. Hoje vamos focar nos emuladores, né? Como é que funcionou aí, nesse período, né, que eu fiquei um bom tempo aí jogando em emuladores, testando. Eu peguei alguns jogos aí para testar, né? Vou mostrar para vocês como é que ficou minha experiência. E primeiramente, vocês podem ver aí no fundo, né, que eu coloquei Crash Bandicoot. E assim, Play 1 funciona em qualquer computador, né? Qualquer computador, qualquer celular. Só colocar o controlinho lá, baixar as ISO, baixar o emulador e já era, você consegue jogar. Porém, né, nesse notebook eu consegui rodar ele em 8K, o que pra mim é muito bom, né? Embora eu diminui depois pra 4K, e vi que não tinha diferença nenhuma, né? Eu achei isso incrível, né, pra ser sincero. É porque já cheguei a rodar em 4K no meu celular, porém ele dá umas quedinhas de frame, o meu celular é bom. Então, se você quiser jogar um jogo de PlayStation 1 em 4K, em uma TV 4K, eu acho que vai ser o máximo que você vai conseguir encontrar. Tem TVs aí de 8K, mas pra ser sincero, é muito caro, né? Então, eu tô colocando aqui porque, embora todo celular rode Play 1, né, e todo seu computador também rode Play 1, não são todos que rodam aí em 8K, em uma resolução tão grande, né? Então, eu testei aí 3 jogos. Eu testei o Crash Bandicoot, testei o Tekken e também testei o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha é um jogo bem simples também, muito bom, né? Joguei, me diverti bastante novamente. E ele funcionou tranquilamente também na resolução mais alta, né? Na 8K e 4K. Eu preferi começar com esse console, né? Com o PlayStation 1, porque é um dos mais simples de rodar. Basicamente roda em qualquer computador, né? Então nem seria nenhuma novidade que ele rode nesse notebook também. E eu posso falar aí que vale a pena você ficar até o final desse vídeo, porque eu mesmo fiquei muito impressionado com o emulador que esse notebook roda, e eu tenho certeza que você fica impressionado com a qualidade da emulação também dos últimos emuladores que eu vou mostrar pra vocês. Então, vou começar aqui, né? Comecei com o PlayStation 1 e vamos também, né, para outro. Vamos aí ver como é que ele vai rodar o PlayStation 2. Bom, com o Play 2 eu comecei testando o jogo do Ben 10, né, o Protector of Earth. E é um jogo que eu joguei durante muito tempo, né? Eu basicamente joguei boa parte da minha infância aí jogando esse Ben 10 e foi maravilhoso. Infância não, vai, adolescência mais ou menos. Mas assim, eu gostei muito de jogar esse jogo, um dos jogos que eu mais joguei, mais curti, zerei ele pra PlayStation 2, zerei ele pra PSP e também zerei ele pra Nintendo DS, de tão bom que esse jogo é, de tanto que eu gostei. E esse jogo ele rodou, né, no emulador do PlayStation 2, né, o PCSX2. Ele rodou aí em 4K sem maior dificuldade, dá pra perceber aí que ele tá rodando tranquilamente, né? Só pra eu falar, né, que eu acabei esquecendo, o emulador que eu usei no PlayStation 1 anteriormente foi o DuckStation, né? Eu usei o DuckStation e o emulador que eu utilizei no PlayStation 2 foi o PCS-X2, que funcionou tranquilamente em 4K. Tanto é que eu fiquei até impressionado, porque eu coloquei depois de uma TV 4K e meu funcionou muito bem. Eu não testei só esse jogo do Ben 10, eu testei mais 2 jogos, né, que eu vou mostrar agora pra vocês. E o segundo jogo do PlayStation 2 que eu testei foi o Need for Speed Underground 2. Esse jogo eu sei que tem a versão para computador, só que eu consegui achar uma versão bacana, dublado, tudo bonitinho, já configurado, né? Uma versão hacking aí do PlayStation 2.
curti pra caramba, a dublagem tá ótima. E o gráfico dele eu não consegui colocar em 4K. Quando eu coloquei em 4K, por ser um jogo rápido, né? Não sei se foi porque ele é rápido, porque foi um jogo hack, eu tive que diminuir um pouquinho. Então eu diminui um pouquinho aí pra 1080p. E ele rodou tranquilamente 1080p. Meu, foi bacana. Deu pra curtir bastante, deu pra jogar, né? Como a tela do meu notebook também é 1080p, né? OLED. Ficou maravilhoso, né? Eu curti pra caramba. Dava pra rodar também uma resolução a mais do que 1080, só que o 4K, infelizmente, ele deu umas congeladas, não ficou muito bom no 4K. Então é um jogo que eu não recomendo jogar no 4K, né? Não sei se é porque é um jogo rápido, né? Ou porque, não sei, a emulação não funciona muito bem nesse jogo em 4K. Porque eu vi também que tem alguns jogos que, mesmo em PCs mais potentes, não rodam em 4K. Pode ser que esse seja um desses. Só que não estragou de forma nenhuma a experiência. Dá pra perceber aí, né, mesmo com um pouco de limitação aí, né, porque eu limitei um pouquinho o OBS para não sugar tanto o hardware do computador. Dá pra perceber que o gráfico do jogo tá excelente, né? Tá bacana, dá pra se divertir muito. Bom, é óbvio que esse jogo não poderia passar em branco, né? Eu joguei God of War, um funciona tranquilamente, o 2 também funciona aí de forma sensacional. Nesse caso, ele entra na mesma limitação que o Need for Speed. Não consegui rodar ele em 4K. Nesse caso aí, com o Need for Speed, eu utilizei uma versão hackeada, né, em dublada. Eu peguei o God of War na versão oficial dele mesmo, tranquilamente, né, versão sem legenda, sem dublagem, porque você encontra o God of War 2 de todo tipo, né, e ele funciona em 1080p e ponto. Eu não consegui rodar ele em 4K, a jogabilidade fica um pouco zoada, né, eu tento jogar um pouquinho, ele congela ali, ele dá um gelinho no jogo, sabe? Não fica bom. E 1080, né, até 1440, se eu não me engano, ele roda tranquilamente, né? Nesse caso aí tá rodando 1080p. Eu não senti tanta diferença de gráfico entre 4K e 1080. Pode ser que a maior diferença entre eles realmente só vou conseguir achar se eu tiver um monitor 4K. Como eu joguei no notebook, para ter experiência do notebook, eu simplesmente não senti nenhuma diferença, necessidade que eu possa mudar, né. Então, posso falar que God of War ele rodou tranquilamente, se for quiser jogar ele no emulador aí, viu, você vai curtir bastante. Bom, eu decidi, testar principalmente 2 consoles, né. Eu testei os consoles da Sony e também testei alguns consoles da Nintendo. A Nintendo eu comecei com o GameCube, né? O GameCube tá aí pra como se fosse um PlayStation 2. E assim, ele rodou tranquilamente, porém eu posso ter certeza que o 4K, embora ele tenha rodado, não ficou tão bom, né? De vez em quando o 4K ele dava umas travadas no gameplay, então não foi uma experiência tão boa. Porém, o 1080p ele rodou tranquilamente, né? Principalmente nesse primeiro jogo que eu tô mostrando aqui pra vocês, que é o Mario Kart, né? O Double Dash. Ele rodou muito bem, né, no gameplay. Teve um pequeno probleminha no OBS que quando eu tava gravando ele começou a congelar, né? Mas assim, ele rodou tranquilamente, foi do OBS mesmo, tive que regravar o gameplay. Mas de todo o resto, assim, ele funcionou tranquilamente, consegui jogar, consegui me divertir. Inclusive, esse foi um dos jogos que eu coloquei na televisão, né? Fiquei jogando aí com meu sogro. Ficou muito bacana, né? Jogo eu e ele, né? Eu perdi pra caramba, porque esse Mario Kart é o que eu menos sei jogar, é o que eu sou pior, pra falar a verdade. E mesmo assim se divertiu, jogou, curtiu. Eu utilizei o notebook como console e, meu, foi muito bacana. Foi, assim, sensacional. Eu rodei ele no 1080p, não tive nenhum problema, dei um travamento. O 4K, assim, para esclarecer, o 4K ele roda. O problema do 4K é que chega algumas partes que ele dá uma congelada e depois continua. Aí depois de uma horinha ele dá uma congelada e continua. Como eu queria rodar ele tranquilamente, também não vi muita diferença entre o 4K e 1080. Eu coloquei 1080 e fui lá, fui jogar e rodou aí como se fosse um GameCube mesmo, de verdade, né? Então foi bem divertido, curti pra caramba.
né, o Mario Kart Double Dash. Inclusive aí, só pra vocês saberem, eu tô rodando ele no Dolphin, né, e esse não foi o único jogo que eu testei, né, eu testei mais jogos aí. Bom, fora o Mario Kart, eu também testei o Soul Calibur, né, Soul Calibur 2, do GameCube também. Embora seja um jogo até que leve, né, porque eu consigo rodar ele no celular também, eu consegui rodar esse jogo em 4K, e ao contrário do outro, esse jogo não travou, rodou tranquilamente, né, joguei de 2 e foi muito bacana, foi muito divertido, né, dá pra ver que é a versão aí de GameCube, porque tem o Link, e eu consegui jogar ele tranquilamente. Se você curte jogo de luta, eu acho que você não vai ter dificuldade nenhuma de rodar GameCube. Ou melhor, eu acho não, né, você não vai ter dificuldade nenhuma de rodar, porque rodou aí brincando, né, tranquilamente, não tive nenhuma dificuldade em rodar esse jogo. Coloquei 4K, simplesmente foi nas configurações padrões mesmo, e fui embora, né, fui jogando, né, coloquei na televisão lá, peguei 2 controles e funcionou. Então esse é um jogo que funcionou de boas. Ivy wins. Sword is my destiny. Battle 2. Fight. Outro jogo que funcionou de boa, inclusive esse jogo aí eu vou depois baixar outra versão, né, que tem versão em português, pra eu conseguir jogar tranquilamente, né, e zerar, foi o Zelda, né, esse jogo do Zelda aí, o Twilight Princess, que é o do GameCube. Tem a versão dele pra Nintendo Switch, se eu não me engano, né, o que é uma grande surpresa, porque vou mostrar pra vocês como é que roda o Switch. E esse jogo rodou tranquilamente, 1080p, o 4K, mesma coisa do Mario Double Dash, né? Da Mario Double Dash, ele roda, dá pra jogar tranquilamente, mas ele trava de vez em nunca. Nesse caso também ele roda e trava de vez em nunca. E tinha outra resolução, né? Acima de 1080p, eu também rodei, ele não travou. É só em 4K mesmo que ele dá uma travada. Só que 1080p rodou tranquilamente. Como você pode ver aí, ó, fiz nenhuma configuração, só rodei lá, deixei 1080p, ele melhorou a resolução do jogo e tá rodando tranquilamente. Eu só zerei Zelda, né, o 1, o 2 e o 3 do Super Nintendo, né, os dois do Nintendinho e o 3 do Super Nintendo. Esse é um dos Zeldas que eu tô a fim de jogar pra zerar. Eu cheguei a jogar também o do Nintendo Switch, mas infelizmente eu não zerei ele, né? Joguei, não zerei. Eu tenho esse hábito de ficar jogando o jogo mundo aberto e não zerar. Mas esse daqui, pelo visto, vai dar pra jogar, vai dar pra zerar tranquilamente. Os gráficos estão bem bonitos, né? Quando você aumenta a resolução. Então dá pra jogar ele tranquilamente. E fora que tem a versão em português, né? Se você pesquisar aí pela internet, você consegue achar aí uma versão desse jogo totalmente em português para curtir mais a história, né? Uma história que já parece ser muito boa, dá para curtir muito mais ela. Bom, se você já chegou até aqui, né, você sabe quais são os 3 últimos jogos, né, de que console que eu testei aqui, né. Então, antes de continuar, se você curtiu o vídeo, né, clique em gostei aí. Se inscreva no canal para não perder nada que vem por aqui. Eu sempre trago vídeos semanais sobre consoles, sobre games, sobre unboxing, sobre periféricos aí pra gente jogar, pra testar, né? Então se você gosta de jogo, se você gosta desse mundo aí, não esqueça de se inscrever aí e comentar no canal aí do que você gostaria de ver. Eu testei, né, um emulador aí, né, de Nintendo Switch, o Eden. Embora eu tenha o Nintendo Switch, tudo bonitinho, né? Eu quis testar para ver se ele funciona. E eu posso falar que ele funcionou muito bem. Alguns jogos melhores que outros, né? O Nintendo Switch eu tive que configurar. Eu deixei a resolução padrão dele, porque tem a resolução padrão de 1080p, que é ele na dock, né? E tem a resolução dele, que é ele no portátil, ele roda 720.
Nesse caso, alguns jogos ele roda melhor em 720, outros jogos ele roda, eu consigo aumentar ele para 1080p. No caso desse jogo aí, eu tive que deixar ele em 720, e mesmo assim, de vez em quando ele dá uma engasgada, só que conforme você vai jogando, ele vai melhorando, né? Ele vai parando da engasgada. Não mostrou pra mim nenhuma forma, esse tipo de compilação de shader, só que eu acho que são shaders, né, que faz ele dar uma travadinha, que depois que você joga ele na primeira fase, você volta na fase e ele não trava mais, né? Então essa aí é a primeira fase dele, que eu tô mostrando pra vocês, e eu posso afirmar que ele rodou tranquilamente, embora ele dê umas travadinhas. Não vou falar que foi 100%, mas não foi 100%. Só igual eu acabei de falar, né? Eu acho que é shader, porque depois que eu abri o jogo novamente, a mesma tela para poder testar, ele não travou mais, né? Ele rodou tranquilamente. Fora que ele não trava assim para parar o jogo, não. É umas congeladinhas tipo de 3 segundos. Depois eu testei ele utilizando o outro, né, outro modo, né, que é o modo dock, que tem como você trocar aí nesse emulador Eden, funcionou tranquilamente. Eu não cheguei a fazer nenhum tipo de configuração, só de resolução mesmo, mas eu acredito que tem vários vídeos no YouTube aí que dá pra você configurar pra rodar melhor, né? Mas, assim, é jogável, não senti dificuldade nele. Como eu falei, travou só a primeira vez, assim, umas quedinhas assim de quadro rápida, depois ele voltou ao normal. E depois não teve mais nenhum outro problema. Também testei aí o novo jogo do Mario, né, o último jogo do Mario 2D, o Mario Wonder, pra Nintendo Switch, e ele rodou tranquilamente também. Ele foi o mesmo caso do outro Mario, ele rodou de boa, dá pra jogar, é jogável, só que ele dá aquelas pequenas travadinhas, depois quando você volta na tela ele não trava mais. Não sei se vai dar pra perceber aí no gameplay, no fundo, que ele dá umas bugadinha, ele dá umas travadinha, depois ele volta. Isso não atrapalha no gameplay, dá pra jogar ele tranquilamente. Mas, né, se você quer o 100% dele, rodar 100%, aí você vai ter que parar, vai ter que entrar lá, fazer uma configuração, ajeitar de um jeitinho, do outro, para ele rodar 100%. Ele roda sem 100%, só que aí você vai ter que já configurar. Ao contrário de todos os outros emuladores, né, esse aí vai ter que dar uma configurada. Falando nisso, tem, né, não testei aqui para mostrar para vocês, só que aí depois eu rodei aí e funcionou tranquilamente, que foi o do Wii U, né? Então, por exemplo, eu quero jogar o Zelda, né, o Breath of the Wild. A versão do Wii U você vai conseguir rodar com mais leveza, né, com mais tranquilidade. Dá pra rodar a versão do Switch, né? Só que a versão do Wii U, que é a mesma coisa, você vai conseguir jogar e brincar com ele, né, até com as configurações melhores, né? Inclusive lá tem até uns hacking que os caras fez para poder rodar em 60 FPS com a qualidade melhor. Então, nesse caso, né, se for para jogar Zelda, eu recomendo jogar, né, o do console anterior, né? Mas esse Mario Wonder aí funcionou, tá jogável, né? Dá para jogar de boa. E por último, né, para finalizar, esse jogo ele foi uma grande surpresa, porque no outro notebook tentei rodar ele e não funcionou de forma nenhuma. Já nesse notebook eu coloquei e rodou de primeira. Não precisei fazer nenhuma configuração nele, né, que é o Pokémon Legend Arceus. Eu sei que já tem o outro Legends, né, o ZIA, porém eu sempre tive vontade de jogar esse, né, sempre gostei da premissa de você voltar ao passado, né, dessa história, né, que traz esse jogo, né? Então funcionou tranquilamente. Esse jogo aí ele não engasgou de forma nenhuma, assim, desde o começo ele já rodou tranquilo. Eu não precisei fazer nenhuma configuração, eu só baixei, coloquei lá, rodei e ele funcionou tranquilamente, né? Então, se você quiser jogar esse jogo aí, o Pokémon Legends, ele roda assim, de forma leve, parece que é até nativo do próprio computador. Eu já vi o pessoal falar dele, né, falar muito bem dele. Então eu recomendo aí, né, o gameplay aí de fundo, pra vocês verem como é que tá rodando. Ele rodou em 1080p, sem precisar abaixar a qualidade do gráfico, né, rodou tranquilamente, foi legal. Então,
É isso, galera. Esse aí é o último jogo que eu testei. Muito obrigado por assistir até aqui. Se vocês quiserem que eu teste outro jogo de Nintendo Switch, outro emulador aí, deixa aí nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. E agradeço muito a sua presença. E é isso. Gostou do vídeo? Curta se você curtiu aí. E se tiver algum comentário para melhorar, alguma outra coisa, fique à vontade aí para comentar, fechou? Valeu, fiquem com Deus e até mais.